assunto é pesado, viu, deputado? Porque essa declaração, eu vou começar até por aí, essa última declaração agora do Josias, em relação ao delegado, dizendo que teve interferência, né? Como é que o senhor vê essa investigação envolvendo um ministro da Educação, um pastor evangélico, dentro do Ministério da Educação? Quer dizer, a investigação de desvio de recursos da educação brasileira. A gravidade disso, deputado? Fabiola e Josias e todos os telespectadores, internautas do All News, eu desde o princípio desta crise, lá no início das denúncias, mantive sempre a mesma postura de solicitar o afastamento do ministro, de investigar tudo e que, depois de tudo apurado, em havendo culpados, que a punição fosse ao rigor da legislação brasileira para quem quer que seja e doa a quem doer. Nós não jogamos para debaixo do tapete nenhum tipo de prática ilícita. Entretanto, sempre disse e deixei claro que a indicação do ministro Milton nunca foi da frente evangélica, nunca foi uma escolha pessoal do presidente Bolsonaro, inclusive com a indicação do hoje ministro do STF, André Mendonça. Nós tínhamos outra opção de nome na nossa avaliação, mas quando a crise estancou, nós pedimos que fosse apurado tudo. É lógico que é um episódio lamentável, inclusive para nós do segmento evangélico. Gostaríamos de estar falando sobre outras coisas, temos muitas outras boas proposituras para a educação brasileira, que é uma das piores do mundo, deixada pelos governos do PT e indícios de que essa educação neste atual governo ainda não melhora, até por conta da pandemia que piorou a situação da educação no mundo. Uma pasta que, para mim, é muito cara, muito importante, e nós precisamos estar melhorando os nossos índices e não piorando, inclusive com esse tipo de noticiário. Agora, este fato em si, dos atuais momentos, desde o momento da prisão do ministro, eu me fiz uma pergunta, está no meu Twitter. Se a prisão, a ordem de prisão do juiz, ela não foi por obstrução à justiça, obstrução à investigação. Ela foi por causa de suspeita dos 4 crimes apontados no mandato judicial. O primeiro crime era corrupção passiva, suspeita de corrupção passiva. Ora, se manda-se prender alguém por essa suspeita, onde estão os presos pela corrupção ativa, que neste caso seriam os prefeitos? Então, quando eu vi a decisão, eu achei que neste quebra-cabeça da investigação, apesar de eu não ser parte da investigação, eu achei que este quebra-cabeça faltava algumas peças. E sabia que era uma decisão pouco sustentável por pouco tempo, como realmente aconteceu. Já foi derrubado, o habeas corpus concedido. Por quê? Num processo de investigação como este, por que se pode pedir uma prisão preventiva ao rigor da legislação brasileira? Por a ameaça à obstrução à justiça, o que não foi o caso, porque não foi isso que o juiz argumentou, ou possibilidade de fuga, não ter endereço fixo, que também não era o caso dos envolvidos. Então, eu achei que foi uma medida excessiva, já no seu início, e sem fundamentação jurídica. Por isso que ela não se sustentou. Lógico, não estou aqui inocentando nem culpando ninguém, porque só farei isso a partir do transitado e julgado. O processo está sendo instaurado, não estou aqui para isentar nem acusar ninguém. Quero a apuração de todos os fatos e esclarecimento a todos nós, brasileiros, em especial nós evangélicos, que temos todo interesse em saber da verdade. Deputado, esse ponto que o senhor está levantando, evidentemente, se há o corruptor, tem que haver lá na outra ponta o corrupto, né? Então, é um ponto relevante o que o senhor levanta. Agora, nesse momento não está se discutindo condenação ainda, né? Nós estamos numa fase de inquérito, fase de investigação, e pelo que eu verifiquei, o debate que se deu entre o juiz e o desembargador, ele foi relacionado a uma medida cautelar que visava a preservação do processo investigatório. Então, era sim uma decisão que o que estava em discussão os investigados livres, eles podem prejudicar a produção de provas, podem destruir provas. O Ministério Público, inclusive, foi contra, embora considere grave o episódio todo, considere que há indícios, o Ministério Público foi contra a prisão, achou que não havia nenhuma medida contemporânea, nenhum evento recente que justificasse a prisão, porque o ex-ministro já está fora, os pastores estão distanciados,
e o juiz ainda assim manteve a prisão e o desembargador reviu a decisão. Agora, não estamos ainda nesse instante em que a condenação tem que se dar dos dois lados, né? Agora, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação aos olhos do que o senhor consegue enxergar até aqui. O senhor acha que houve problema, não houve problema? O senhor imitaria o presidente colocando a mão no fogo pelo ex-ministro Milton Ribeiro? Desde a outra entrevista, Josias, eu falei que achava até que essa abordagem da cara no fogo, inicialmente, do presidente Bolsonaro, era um princípio de lealdade militar aos seus subordinados. Continuo pensando a mesma coisa. Ele quis proteger um subordinado, porque acredita, quando você nomeia uma pessoa, você acredita na idoneidade dela. Ninguém nomeia alguém que não confia nessa pessoa. E ele saiu em defesa por conta disso. E acho que a fala dele, quando ele fala que exagerou, eu acho que ele errou, na verdade. Até porque o adágio popular que nós conhecemos é colocar a mão no fogo, nunca a cara. Como ele é muito espontâneo em sua live, eu acho que ele errou a fala e ontem corrigiu botando a mão, ou seja, falou que exagerou lá, mas foi um erro na fala do presidente quando se refere à cara. Desculpa, deputado, mas eu acho que naquela hora na live, ele queria dizer que ele confiava tanto que não era nem a mão que ele colocava, era a cara no fogo. Dá um pouco a entender que era isso. A confiança era tanta ali no ministro que não era nem a mão, é a cara que eu ponho no fogo por ele. Pode ser que a sua leitura esteja mais correta do que a minha, Fabíola. Eu assim, achei que ele errou, mas pode ser que a sua leitura esteja corretíssima. E que ele demonstra, ainda mesmo depois de todo esse episódio, demonstra confiança ali no ministro. Eu só gostaria de dizer que eu tenho um outro estilo de liderança. Eu confio nas pessoas, eu acho que quem está numa função executiva, você não consegue trabalhar sozinho, você precisa de um time, e lógico, você precisa colocar confiança, mas eu parto do princípio de que todo ser humano é falível. E por ser falível, eu prefiro não usar esse tipo de linguagem ou de comportamento, de falar que bota a mão no fogo por isso ou por aquilo, porque se a gente tem até um filho, e é possível que um filho erre, imagine alguém que nem do mesmo sangue seja. Eu não tenho esse comportamento e respeito a posição do presidente da República, mas não falaria a mesma coisa. Agora, o senhor acha que isso pode ter algum impacto eleitoral para o presidente Jair Bolsonaro? Porque havia uma expectativa de que isso já poderia até aparecer no Datafolha de ontem. Não foi o que aconteceu. O presidente Jair Bolsonaro oscilou positivamente 1 ponto e Lula oscilou negativamente 1 ponto. Dentro da margem de erro, porém, teve essas oscilações. O senhor acha que isso pode trazer algum prejuízo eleitoral ao presidente Bolsonaro no seu projeto de reeleição? Benefício não traz, logicamente. É um assunto incômodo, é um assunto que traz à baila qualquer desgastes. É natural que isso aconteça. A gente não pode ser hipócrita com os fatos. Agora, desgastes teria que ser algo mais grave. Por exemplo, quando eu vi a prisão, honestamente, eu pensei que para ter a prisão como foi feita, já teria algum tipo de prova de dinheiro na conta de alguém, que até saiu algumas notícias ao longo do dia, que já teria depósito na conta da esposa do Milton, que teria um negócio de um carro, não sei o quê, como é que era. Mas quando vi a decisão, eu não tinha visto a decisão e os autos até a decisão do desembargador que soltou, quando eu vi que não tem, até esse presente momento, nenhuma prova substancial de favorecimento de dinheiro, de negociações envolvendo dinheiro entre esses personagens. Isso me deixou um pouco preocupado, porque a gente está esperando que a investigação venha e traga à luz tudo isso. Como isso ainda não aconteceu, imagino que há um desgaste, é natural que tenha um desgaste, mas que esse desgaste não seja ainda um desastre eleitoral, como muitos estão dizendo que é.